Olá meninos, bom dia, sejam todos bem-vindos, em especial nono ano A, B e C. Bom, o nosso tema desta manhã vai ser falando sobre ainda os movimentos sociais, e hoje o movimento será sobre os indígenas. A semana passada falamos sobre negros e hoje sobre os índios. Vamos ver como que eles eram tratados no período da Primeira República e como que esses índios continuam sendo tratados até os dias atuais. Bom, nós vamos observar aqui nesta manhã que esses índios, gente, eles não foram tratados, eles não tiveram o mesmo olhar para os índios quanto aquele olhar para Tiradentes e Bandeirantes. Bom, Tiradentes ele se opôs à monarquia portuguesa e para a república ele foi um herói. Já que eles precisavam de um herói, colocaram ele, escolheram ele. Já os paulistas que caçavam os índios, escravizavam, eles foram transformados em heróis. Por quê? Porque, segundo eles, foram aqueles que interiorizaram, transformaram o interior do Brasil. Bom, em 1910, eles criaram um serviço de proteção ao índio pelo governo. E para que serve, o que é esse chamado o SPI? Esse SPI, gente, esse órgão de proteção ao índio que foi criado naquela época, foi inicialmente dirigido pelo Marechal Cândido Rondon, tá? Ele foi convidado para dirigir esse órgão e a meta dele era a integração dos indígenas à nação brasileira. Rondon, como era conhecido, o Marechal Rondon, ele propunha atração, pacificação e civilização. Essa visão de que o índio ele não era capaz de fazer as coisas, de se auto sustentar numa sociedade, ele teve até o Código Civil de 1916, tá? Agora, a situação começou a mudar já na lei de 1928, com a lei de número 5.484, que colocava o índio sob a tutela do governo. Gente, o Marechal ele teve sua importância nesse órgão de proteção ao índio, que ele também foi reconhecido depois, foi colocado o rosto dele, estampado o rosto dele na nota de 1.000 cruzeiros, tá bom? Daquele período, além de outros feitos também politicamente. Bom, nesse período aqui, desse SPI, o índio ele foi tratado como um ser muito frágil, tá? Que precisava de cuidados do governo, e o governo se aproveitava dessa situação para também começar a pegar as terras dos indígenas, tá? A briga de sempre com o Marcos das terras indígenas, tá? Ela começou bem antes também, quando foi no período de Getúlio Vargas, nos anos de 1930 até 1940, houve uma onda de nacionalismo, tanto aqui no Brasil quanto no México, onde eles começaram a revalorizar a imagem do índio, tá? Vocês sabem que o México também tem muitos descendentes de índios, e eles começaram essa valorização. E aí, quando Getúlio Vargas chegou ao poder, qual foi a posição dele? Ele continuou com essa tutela do governo sobre os índios, tá bom? A Constituição de 34 cita o índio e trata do seu direito, tá bom? A terra, que o índio tinha direito à terra. Antes, eles eram considerados donos de tudo, agora eles começavam a ter uma limitação do direito à terra e precisava dessa demarcação, tá? O artigo 129 da Constituição diz que será respeitada a posse de terra, tá? Servícola que nela se achem permanente localizados.
Então, era um momento que dizia assim, olha, o índio dentro da Constituição brasileira, ele tem seu direito garantido, tá? As duas constituições seguintes, que foi de 1937 e 1946, elas mantiveram a mesma posição, tá? Só que essa demarcação das terras indígenas, gente, ela é muito lenta, tá? Ela é necessária, mas ela é muito lenta. Bom, nesse período aí dessas duas constituições, que foi colocada como direito do índio e tudo mais, começaram-se também as oposições. Por quê? Os índios, eles eram expulsos das suas terras. Por quem? Por grileiros, fazendeiros, madeireiros, que já começava o desmatamento, tá bom? Bom, mas voltando aqui para 1910, muitas tribos foram simplesmente extintas, como entre elas estão os Chetá, que era no estado do Paraná, no estado de São Paulo, os Pataxós, e no Mato Grosso, o Nambiquara. São tribos que eles foram sendo extintas ao longo do tempo por causa da invasão do homem branco em terras indígenas. E eles foram se afastando, eles não conseguiram, muitas tribos não conseguiram e nem conseguem essa integração total por causa da cultura, da tradição e tudo mais. O que nós devemos fazer é respeitar a particularidade de cada tribo, de cada grupo de seres humanos, tá bom? Bom, nós vamos observar também que nesse vídeo vai falar da situação atual indígena. Gente, olha, nós temos também, além do Marechal Rondon, que iniciou esse trabalho, temos os irmãos Vilas Boas, que também partilhava um pouco das ideias do Marechal Rondon, de protecionismo aos indígenas. Tanto que os irmãos Vilas Boas, eles passaram a morar dentro de aldeias indígenas, principalmente daquelas que não tinham nenhum contato com a civilização branca, considerada civilização de homens brancos. Tá? Então, isso é muito difícil para eles também se adaptar a essas culturas. Tá? O índio, ele não consegue de imediato se adaptar à nossa cultura, aos nossos costumes e tradições, assim como nós também achamos difícil essa adaptação ao contrário, tá bom? Bom, agora eu quero deixar o vídeo para vocês, é um vídeo curto, assistam, logo após o vídeo estarei no grupo para dar as orientações de vocês das atividades, tá bom? E vocês, por favor, prestem atenção no vídeo, ok? Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tchau e até a nossa próxima aula. Esse não é um filme de ficção. É um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.
Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram tempo próprio da política e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. Atualmente, 72 terras aguardam a canetada final da presidência e outras 116 seguem em estudos de identificação.